Olá, estamos aqui em mais um episódio do Mira Nelas, nosso terceiro episódio da terceira temporada. Hoje vai ser uma gravação muito especial pra gente. A gente está aqui com as nossas duas sócias, Marília e Cris. Obrigada por vocês terem vindo, por terem aceitado o nosso convite. A Cris está um pouquinho nervosa, né? A Cris falou que não queria. Eu queria rir aqui, mas não pode. Pode rir. O podcast Pode é de rir, vocês, falar à vontade, o que vocês quiserem. Eu tô me sentindo numa reunião de diretoria aqui. Não vai ter calma, briga, Tem que ser light. Não vai ter briga. Vamos fingir Mas aqui, vai ser gente. tudo em paz. Mas obrigada mesmo por vocês terem Obrigada aceitado estarem uma aqui. honra. Nós que agradecemos. Compartilhar aí Obrigada, com gente. todo mundo um pouquinho da nossa história. Agradece também, de coração, aí a gente ter essa oportunidade aí com vocês. Ala jovem, a ala média e a ala dos dinossauros. Que a gente aprende pra caramba, né? A gente vai falar um pouquinho também dessas nossas diferenças de geração aqui, mas para a gente começar, eu queria que vocês falassem, contassem um pouquinho da história profissional de vocês até chegarem à Global, para o pessoal conhecer, né, vocês duas. A gente acaba falando muito da gente aqui e a gente quer que vocês também se apresentem, por favor. Quem vai começar? Marilinha, pode começar. Gente, é muito bom estar aqui mesmo, contar um pouco da minha história. Né? Eu comecei a trabalhar com 18 anos e eu trabalhava numa mineradora da minha família. E emitia nota fiscal a vida inteira. Assim, a área financeira sempre me puxou, né? Olha, não sabia disso, Eu Marilinha. também não. Que legal. Eu não tinha carteira assinada, não. Mas eu queria ter um dinheirinho. Então, assim, na parte da tarde, eu ia para lá emitir as notas fiscais da mineradora. E aí, depois, eu passei no concurso da Caixa, né? E eu tinha passado também no vestibular para Ciências Econômicas. E, em Belo Horizonte, o curso de Economia da Federal era de dia. E eu tinha passado no concurso da Caixa e queria trabalhar. Então, eu fui estudar, eu passei no vestibular da PUC, aí eu fui estudar à noite na PUC e trabalhava 8 horas na Caixa, pegava um ônibus na Praça 7, aqueles ônibus entulhados de gente, mas era praticamente só estudante que tinha. Assim, o fluxo de Belo Horizonte era tudo ali na Praça 7, né? Então, todo mundo saía do trabalho, virava uma lata de sardinha, de estudante, e ia para a PUC. Para quem não sabe, Praça 7 é tipo a Praça da Sé, em São Paulo. É bem parecido. Exatamente. Ia para a Católica, assistia a aula, saía de lá 10h30, pegava o busão e descia na Avenida Amazonas, e eu morava uns 7 quarteirões da Avenida Amazonas e subia esse horário a pé. Então, como era tranquilo Belo Horizonte, né? Super. Não fiz o curso, eu fiz aquele curso integrado que tinha contabilidade, administração e economia, foram 6 anos. E esse período aí, no último ano, meu pai, então, me deu um Fusquinha. E aí eu... Deixa você sofrer 5 anos. Isso. Aí no último... Aí eu ganhei o Fusquinha. Que era chiquérrimo, né, na época. Mas não era 0, tá? Mas vai. E aí eu saía da Caixa, ia na minha casa, pegava o Fusquinha, porque eu não tinha como guardar o carro na Caixa. Ia para a escola, aí depois ia para balada. Que isso, ainda tinha pique para ir para balada. Graças a Deus. Jesus. Não, se ela tem pique hoje... É verdade. A Imagina. balada era fichinha, Não, né? devia dormir 30 minutos por dia naquela época. E aí comecei a trabalhar na Caixa. Trabalhei na Caixa 33 anos. Passei praticamente por todas as áreas da Caixa, porque toda oportunidade que eu tinha, que a Caixa abria concurso interno, eu fazia.
E aí eu pensava o seguinte, enquanto eu não posso fazer o que eu gosto, eu tenho que gostar do que eu faço. Ótimo. E assim eu fui até o último nível técnico da Caixa. Foram 33 anos assim, bem vividos. Eu tinha prazer de levantar todos os dias e ir para a Caixa. Nos últimos uns 10 anos antes de eu aposentar, eu tinha... Quer dizer, na verdade, eu podia ter aposentado até antes. Então, assim, uns 7 anos antes de eu aposentar, eu recebi um convite para ir para a Matriz. Em Brasília. Em Brasília. Aí eu fui. Eu fui e o Marco Antônio, né, meu marido, ele trabalhava na Copasa. Não tinha como ser transferido. Então, a gente ficava meio na ponte aérea. Né? Era lua de mel constante. Então, assim, de 15 em 15 dias que a gente se via. Assim, porque também era cansativo, né? Todo fim de semana, um e outro. Então, eu vinha num fim de semana de 15 dias, depois ele ia no próximo. E você ficou lá quanto tempo? Eu fui lá, eu podia ter aposentado, assim, ficando lá uns 5 anos. Eu fiquei lá 10. Nossa. Porque, assim, cada projeto que eu terminava, e eles me ofereciam outro. Sabia que eu ia querer, porque era desafio, essas coisas todas. E eu ia ficando. Até um dia o Marco Antônio falou comigo assim, você decide com quem que você quer ficar casado, comigo ou com a Caixa. Porque, assim, eu já estou cansado disso 10 aqui. anos, é muito 10 ficar anos. sozinho durante a semana e tudo. E aí eu pensei, bom, ele já deu a cota dele. E aí eu fiquei pensando, nossa, eu só sei trabalhar na Caixa, o que eu vou fazer? Né? Aí eu comecei a mandar currículo meu para as empresas e tudo. E quando eu estava lá em Brasília, eu estava em áreas de projeto. Né? Eu tinha feito PMI e tudo. E eu olhava as empresas que estavam convocando, né, recrutando pessoas com especialização em gerenciamento de projetos, e mandava os currículos. Né? E, assim, o que me chamou mais atenção, que uma delas, eu fui até o penúltimo nível. Era uma grande empresa, né? Dessa área de siderurgia até, que fazia exportação de minério, e ela tinha uma série de projetos. E eu perdi no meu inglês, que não era técnico. Era inglês de viagem, assim, bem rasteiro, né? Mas, do ponto de vista de conhecimento técnico, eu mostrei que tinha. Aí fiquei mais animada para poder aposentar. Aí pedi aposentadoria e tinha uma vice-presidente que já tinha saído da Caixa, que ficou sabendo que eu ia aposentar, me ligou perguntando se eu tinha interesse em trabalhar na área de crédito, para fazer a negociação de dívida dos bancos aqui de Minas que tinham quebrado, que era Minas Caixa, o Benge e o Crédito Real. Aí eu saí da Caixa no dia 31 de janeiro de 2006. No dia 6 de fevereiro, eu entrei nessa empresa. Jesus, amado. Essa gosta de trabalhar, hein? Depois de 33 anos. Bom, aí fiquei 3 anos lá. Né? Aí a Caixa começou a nos chamar, eu e o Raimundo, para a gente abrir CCA. Aí eu... mas vamos explicar para o pessoal, né? O que é o CCA. Ah, tá. Para abrir... Essa sigla para a gente, ela é muito comum, né? Para abrir uma consultoria de crédito imobiliário. Falou, você e o Raimundo são oriundos da Caixa, tem muito conhecimento, conhece Caixa, conhece crédito imobiliário, e a gente está precisando de pessoas com o conhecimento desse segmento
que também é um segmento novo que a gente está abrindo agora. Começaram braço da a Caixa, tirar, exato, de dentro né? das agências, Exato. né? E terceirizar. Como se Correspondente, fossem né? loterias, mais Exato. especializadas em habitação. E habitação. Né? Aí a gente abriu o CCA. Eu já tinha saído Há 3 anos. de lá dessa empresa. Ah, tá. E, nesse meio tempo, me chamaram para fazer um trabalho de consultoria na área também de gestão de projeto, de planejamento estratégico, na Prodenge. Aí eu fiquei, assim, dando atenção ao Prodenge e coloquei o Marco Antônio no meu lugar, Marco Antônio. A gente meu lembra. marido, para trabalhar com o Raimundo. Né? E ficava paralelo. Viu? E quando a gente começou na minha casa. Entendeu? Uhum. Porque a gente nem, assim, tinha muita noção. A gente... Do que é. a Né? gente abriu Ninguém tinha, né, um naquela CNPJ. Aquilo ali foi o quê? 2009, né? Exatamente. Foi 2009. Muito no A comecinho. gente abriu o CNPJ e, assim, Vamos ver o que dá isso aí, né? o que é isso? O que é esse negócio, não? Todo mundo. Nem o pessoal da Caixa sabia. Não, o que não que sabia, era. É. Aí chegava da construtora, aquele monte de papel, aquelas tralheiras todas. E, assim, lá em casa tinha espaço, né? E a gente, então, transformou a sala no nosso escritório, a sala de jantar no nosso escritório. E eu achando aquilo muito esquisito, porque, assim, gente, está parecendo uma padaria, um puxadinho aqui, qualquer coisa, né? Mas, assim, foi divertido a gente assim, se separando, começando a entender. Aí demorou assim, 1 mês e meio, a gente já alugou uma sala. Viu que não ia dar aquilo ali, aquilo né? ali, porque achava que era assim, uma meia dúzia de De processo processo. que ia chegar, a gente, né? E aí começou a MRX, né? Achou que ia trabalhar pouco. Que era Ganhar muito. que era Marília, Raimundo e Caixa. Era assim. O X da Caixa, É. né? E aí fomos, assim, foi uma época também muito boa para a gente, porque tinha, a Caixa tinha lançado, né, esse programa, né, quer dizer, o Casa governo Minha Vida. federal, Sim. e a Caixa, então, modelou o imóvel na planta, né, e apoio à produção aí e tudo. E, então, assim, a gente começou a ter demanda espontânea. Mas foi um período, assim, difícil de aprendizado, porque ninguém sabia nada, nem a própria Caixa. E a gente batia muita cabeça mesmo. Tinha um tal de um decore, que era maior documento, maior falciane do mundo. Porque, para mim, tinha uma banca de emissão de decore na Praça 7. Com certeza tinha. Porque, assim, todo mundo vinha com Apresentava decore. Você Mas- lembra que a gente levava os processos lá na Herete, físico? Aí eu lembro da Marília com aquela sacola, tipo do Verde Mar, sabe? Retornada, Era, com os era processos que- dentro. Os processos a gente levava Não, em caixa é que eu de- falo assim. De papelão. papel. Eu falo, eu tenho até orgulho disso daí, você entendeu? Com que, assim, que certeza. eu nunca escolhi serviço, nunca escolhi trabalho. Assim, mesmo quando eu estava em cargos assim, melhores na Caixa, né? Mas eu nunca escolhi serviço. E a gente entrava lá, ficava consertando os trens. Ó, esse aqui deu inconforme. Não, peraí que eu Peraí, vou bater um carimbar. carimbo aqui agora. Tá? Ah, não deu certo. Não, peraí, eu vou tirar só um xerox aqui da sua A máquina. ainda tirava lá. Tirava lá. E aí, depois eles falaram que a gente não podia entrar lá, lembra? É, Que eles lembra. Travaram até a porta, trancaram. Travaram a porta mudaram, lá. né?
Assim, aí eu consertava do lado de fora, na mesinha, eu esqueci o nome da menina. A Da gente recepcionista, também. né, que ficava lá. Ela era bem brother, né? Então, mas você trabalhava na casa, não sei por que que eles deixavam a gente, né? Que a gente era intrometida, né? Chorava, né? A gente devia chorar na época. Não, assim, Mas a gente ajudava muito também, mas porque assim, muita coisa algumas eles vezes eu aprenderam. entrava. Quando não É. tinha ninguém, eu entrava. Quando tinha outro CCA, eu não deixava entrar, porque como é que ia poder Ia explicar. explicar que ela entra e eu não entro, né? Mas só para até contextualizar o pessoal, que é importante também, Boa. a gente está falando aqui, né, nós quatro falando de histórias parecidas, mas até agora a gente não entrou ali na história da Marília, né? Então, só para poder contextualizar todo mundo. Nessa época. Enquanto a Marília estava lá com a MRX, Isso. né, eu e a Débora estávamos com uma outra empresa e a Cris também com uma outra empresa. As 3 empresas trabalhando no mesmo mercado, dividindo até clientes, né? A gente tinha Isso. alguns clientes em comum. E isso que até aproximou a gente, né? A Exato. gente não era concorrente. A gente não era inimigo, A gente né? era parceiro. É. Porque concorrência é uma coisa saudável, né? Sim. Uma concorrência, assim, leal, honesta. Sim. É ótima. É. Tá? E até porque o mercado é muito grande. Tem mercado para todo mundo. Sim, Né? sim. E a gente compartilhava muito Sim, também, né? O que a gente está trocava, fazendo aqui, como que você é. faz daí. E aí tinha o Gilson, né? Que era sócio de vocês duas, que era meu colega na Caixa. Sim. E a gente trocava muita ideias. E, assim, eu quero fazer um parênteses aqui, que o Gilson era uma pessoa que eu admirava demais. A gente também. Porque ele tinha, assim, Uma um visão, pensamento, né? uma visão muito à frente, Sim, assim, pelo menos da minha. sim. Tá? Sim, Ele, da nossa de também. todas. assim, Nossa. e quando a gente, às vezes, fala em visionário, pensa que é uma pessoa, assim, poxa, que está voando, né? Que não tem o pé no chão. Não. Ele tinha consciência que ele pensava em coisas que iam acontecer. Exato. Não sabia quando, mas que ia. Ele até queria antecipar esses acontecimentos. Porque quando foi em 2015, isso para mim é muito claro, eu lembro exatamente o dia, um gerente da Caixa me ligou, falou, estou aqui com não sei como é que chamava a tal da correspondência lá, não era MO, não. Notificação, que eles receberam. Falando que congelou, CCA agora só vai receber R$600 por processo. E deu uma risada, sabe? Agora acabou a mamata. Só também, de novo, para contextualizar, Que pra a gente não tinha um teto de remuneração, né? Era Isso. baseado, era um percentual porque em cima do eu acabo valor pulando porque... que o cliente... Não, mas Como tudo se- bem, a gente vai voltando aqui. Era um percentual em cima do valor que o cliente financiava, não tinha um teto, e aí, de uma hora para outra, eles estipularam um teto que basicamente Era 1/3. significava 1/3 do que a gente da nossa- recebia antes, da né? nossa remuneração. Aí eu peguei e falei com ele, eu acho estranho, não falei que não acreditava, eu acho estranho porque eu acho que eles deveriam ter tido consideração e informado, ó, a partir de tal data assim, a remuneração será reajustada para menos, né? Para a gente também se adequar. Aí ele falou assim, eu vou te mandar agora o documento. E mandou. E aí eu liguei para o Gilson, na hora. Não, a gente estava em reunião. Era um Na hora que ofício, você né? ligou, a gente estava com ele. E ele Nossa. colocou no Viva Voz pra gente escutar a notícia. E aí eu peguei e falei, Gilson, o fulano me ligou, assim, meio até debochado, assim, porque existia mesmo na Caixa um sentimento que a gente ganhava demais. E que a gente estava roubando o espaço deles. O também, espaço né? deles. Entendeu? Só que a Caixa não tem, e nem tinha estrutura. Não E tinha. nem tem ainda. Embora É. seja um banco gigantesco, né? Exato. Para atender a demanda esse volume que tem. Porque o déficit habitacional é gigantesco, né? Exatamente, É, e- continua. E é crescente, né? Né? Esse Exatamente. movimento. E aí, nessa hora, o Gilson, eu não sei se ele acabou a reunião aí com vocês, eu sei que ele me ligou, Marília, vamos fazer o back-office compartilhado. Ele teve a ideia mesmo. Porque senão
vai Ele já morrer. queria antes, Ele né? já queria antes. Com isso, ele falou, agora vocês não Agora têm não como tem jeito, escapar né? disso aqui, não. Vamos fazer esse back-office compartilhado, porque senão vamos morrer nós 3. Quer dizer, primeiro ele falou, nós... Aí a gente falou para a Cris, né? Uhum. Porque ela também tinha esse mesmo laço Sim. que a gente tinha. E partimos para a criação da Global. Que a gente nem imaginava como que a gente ia fazer aquilo dar certo, né? Não. Na verdade, Foi eu na acho cara e na coragem, que, né? que se a gente soubesse, talvez a gente falava, vamos morrer aqui. Se a gente soubesse, se a gente não tivesse A gente Mexe com nem isso, vai- não. A gente nem vai fazer, entendeu? Porque até então era tudo beijinho, beijinho, né? Cada um tinha a sua empresa, a sua cultura, fazia a sua gestão. Apesar Assim. dos valores serem bem parecidos, Sim, né, os nossos, mas sim. a forma de fazer Sim. a cultura ali era Eu era acho que muito é diferente. isso, viu, Cris? Você tá falando. porque o os que nos valores manteve até hoje foi isso. São os valores, né? Valores. De éticos, Integridade, integridade, que né? todo Assim, mundo é. Enfim. E aí a gente partiu para a construção da Global. Mas eu falo o seguinte, foi muito difícil, foi doloroso para poder... Doloroso. Vamos falar uma palavra que, assim, mais forte. Para parir essa filha, que hoje nos dá muito orgulho. Uhum. Entendeu? Não, e hoje também a gente enfrenta qualquer coisa. Pode mandar que a gente E encara. Exatamente. Foi E eu falo o seguinte, que a Global, ela saiu do ventre da gente. Entendeu? Por isso que eu, assim, sou um leão para, assim, Defender. defender, porque foi uma luta, graças a Deus, assim, e gloriosa. Não foi Claro. uma luta insana, não. Com certeza. A gente amadureceu na raça, Sim. a gente aprendeu demais, entendeu? Sim. E Como ainda ser humano, como aprendemos, profissional. Exatamente, eu falo assim, no todo, né? Assim, no nosso... A gente não estaria aqui sendo o maior correspondente do Brasil se a gente não tivesse passado por isso tudo, né? Sim. E em franca expansão também. Então, realmente, isso foi um divisor de águas, eu acho, para todo mundo. assim. E assim, a gente sempre fala isso aqui, e faz muito sentido a gente falar de novo, que essas dificuldades, esses problemas é que vão fazer a gente crescer. Foi por causa disso que a gente entendeu que a gente não podia focar em um único produto, por exemplo. Foi por causa disso que a gente entendeu que a gente precisava buscar inovação. Expandir geograficamente. Expandir geograficamente, sair só do mercado daqui de Minas. Então, assim, isso tudo contribuiu para a gente chegar onde a gente chegou. Possivelmente, se a gente não tivesse passado por esse desafio e todos os outros que vieram depois, a gente não teria crescido tanto, né? Então, Sim. essa busca por melhorar vem muito também desse... Eu preciso sair aqui, isso aqui não tá bom. A gente precisa fazer alguma coisa, né? Cris, mas agora conta aí também A um sua pouquinho. versão. a minha não como tem que você 33 chegou até anos, aqui? né? Mas, enfim, eu comecei a trabalhar... Aos 10 anos, eu já me virava, às vezes, para... Ou vendia um chup-chup, ou ajudava Já era alguém. empreendedora. Já era empreendedora. Via, fulano vai ter que sair, tem as crianças, deixa que eu olho e tal. Ótimo. Quando eu tinha 15 anos, eu falei, gente, agora eu vou arrumar um trabalho, né? Não contei para a mamãe, para o meu pai, nada. Tinha uma vizinha em frente, que era jornalista e tal, uma pessoa influente. Eu fui lá, me arruma um emprego. Aí, ela realmente conseguiu, então eu comecei a trabalhar aos 15 anos. Trabalhava com serigrafia, né? Era estamparia na época. Trabalhei uns 3 anos com serigrafia. E aí eu já fiz de tudo. Já trabalhei no metrô, já trabalhei com demonstração de bebidas, já trabalhei em escritório, enfim. Fiz concursos também, eu também passei no concurso da Caixa, mas não fui. Eu trabalhei no metrô durante um ano, fiz o concurso do metrô também.
Passei em segundo lugar, mas eu falei assim, eu não vou ter vida nesse lugar, então eu não fui, não quis ir. E passei no concurso do Benji na época. Eu trabalhava numa empresa de venda de peças, né? Até vender peças de caminhão, de automóvel e tal, eu vendia. E vendia muito bem, aliás, né? E aí eu passei no concurso do Benji, saí da empresa e fui para o Benji na época, né? Então, aí começou a minha vida de bancária, né? Eu trabalhei 20 anos no banco, que depois o Itaú comprou o Benji, e eu fui para o Itaú. Eu trabalhava inicialmente no caixa, depois eu fui para uma área de... a gente chamava tipo um compliance nas agências, né? Que controlava os contratos, a qualidade, enfim. Só que eu queria ir para a área comercial. E para eu ir para a área comercial, eles falavam que eu tinha que passar pela gerência de pessoa física. E eu não queria gerência de pessoa física, eu queria ser gerente de pessoa jurídica, direto. Ah, você não consegue? Você não consegue? Eu falei, consigo. Todo superintendente chegava lá, eu conversava com o superintendente e pedia uma vaga. Até um dado momento eu consegui uma vaga. Fui para a gerência de pessoa jurídica no Itaú. Lá tinha um programa que era de como é que fala? De premiação, né? De quem tivesse, né? De incentivo, chamava Agir. No primeiro ano que eu fui para a gerência, eu ganhei o Agir, como pessoa jurídica. Aí fui para uma outra plataforma de gerência de pessoa jurídica. Também consegui montar a maior carteira de cobrança do estado de Minas, de uma carteira que não tinha nada. Então, com assim, muito trabalho e tudo, eu sempre foquei muito no cliente, que a Marília me chama de Maria Tereza de Calcutá. Eu sou bem boazinha, eu era um pouco boazinha mesmo. Lutava ali pelas taxas, para os clientes, enfim. Só que eu queria mais. Eu não estava satisfeita, o banco já não estava me trazendo a satisfação. Aí surgiu a oportunidade de ser correspondente, né? E aí, em paralelo ao banco, eu abri o correspondente também. Não sabia nada, fui aprendendo e, assim, foi realmente um desafio para todas nós, porque a gente não sabia, a Caixa não sabia, poucas pessoas detinham aquele conhecimento, mas as coisas iam acontecendo, né, à medida que a gente ia fazendo e aprendendo na marra. E a gente tinha que formar a equipe, porque não tinha ninguém no mercado, né? Para a gente contratar nem nada. Então, assim, a gente tinha que aprender para poder ensinar, para poder formar uma equipe, para poder conseguir. Aí eu fiquei nisso mais ou menos 1 ano. E depois de 1 ano eu saí do banco, né? E engajei no correspondente. Aí vai da história da Marilinha, né? Isso foi em 2009. Né? De 2009 a 2015 era muito bom para a gente, né? A gente tinha um mercado muito... Novo também, né? Novo, eram poucas pessoas que aceitavam aquele desafio, também, né? Profissionalizaram, né? Então, assim, eu lembro que em BH, nós éramos os maiores, né? Os que se destacavam. E a gente atendia as mesmas construtoras, praticamente, né? Então, foi isso que eu acho que ajudou a gente a estar aqui hoje, né? A questão do conhecimento, do querer, né? E de enfrentar os desafios. Mas eu amo o que eu faço, assim, tenho muito prazer e é isso que move, né? Também estudei economia, igual a Marilinha, na PUC também, era um desafio. Eu não ia de Fusquinha, mas eu ia de Brasília amarela. Então, né, essa Brasília, inclusive, eu comprei com um prêmio de vendas que eu ganhei na empresa que eu trabalhava antes, que era Borgoff. Aí eu fui melhor vendedora do país. Então, foram 3 vencedores empatados. A gente ganhou na época, era um Fiat Zero. Aí a gente vendeu e dividiu o prêmio. Aí eu comprei a minha Brasília. Meu primeiro carro. Não ganhei do papai. Mas foi isso. E, assim, é um desafio mesmo. A gente, quando começou a Global, foi realmente sofrido. Eu lembro das meninas chorando quase todos os dias. A gente naquele desespero, aquela papelada, 40 funcionários juntos de culturas completamente diferentes. Nossa, eu não sei como que a gente... Foi, assim... Tem alguma coisa aí também que é de Deus, né? Não, mas hoje a gente pensando,
Era até divertido, porque era um telequete, né? Não chegava no físico, não, mas... Para fazer uma reunião, um bom dia, né? Que a gente implantou lá o bom dia. Era mau dia. Era Mau dia. os treinamentos, né? Era de tudo uma cultura, que a confusão. gente queria formar uma cultura ali, né? Então a gente havia Uma essa... cultura nova, né? É, Então, existiam nova. 3 culturas diferentes, né? Por isso que eu falo, se a gente soubesse que tinha que passar por aquilo tudo, se falar, ó, Ai, gente, vai não ser ia, assim. não. Aí a gente, não, Não, vai ser vai não. não. Vamos cada um morrer mesmo, Vamos morrer sozinho. Deixa pra lá. Não, Mas e assim, não éramos só nós 4, né? Importante lembrar que a gente tinha mais Nossa, 5 É, pessoas e- ali com a gente. Só que o desafio pra gente era maior porque dos 9, eram, assim, né? Era 4 que queriam e 5 que não queriam, né? É. 4 que trabalhavam. Que trabalhavam. Os Então, outros assim, ficavam naquela, podia conhecer, podia ter habilidade. E assim, mas não queriam, tanto né? é que eles mesmos, né, entenderam Foram que não era pra saindo, eles, enfim, e foram saindo e tudo bem também, né? sim. Mas assim, só pra reforçar a força da mulher, né? Porque éramos 4 mulheres e somos nós 4 até hoje aqui. Resiliência, A mesmo. resiliência. É. Né? Resiliência. Exato. Porque, assim, o que a gente passou ali, a gente fala rindo agora, claro. Mas é bom que tem história para a contar, gente senão tem ia ser história. E muito muita, sem graça. muita história. E eu muita falo história. assim, que eu tenho uma filha, né, Ana Luísa, de 21 anos, eu falo, filha, a empresa vai ficar pra você. Não, mãe, Pelo amor de Deus. Não eu quero não só, quero ela viu, né? Ela viu o estresse. Tadinha. Mas assim, faz a gente- parte, né? Isso aí faz parte mesmo. A gente faz com porque, amor, né? Eu acho que é o principal. Que Sim. a gente faz com Eu amor, acho com que, dedicação. que a divergência de pensamento, não de valores, Sim. Sim. é que enriquece. Claro. Entendeu? Porque aí você discute, e se todo mundo pensasse igualzinho, Foi cada uma aqui contribuindo com a sua forma, né? Claro que a gente nem sempre soube lidar com isso. A gente embatia muito. Mas hoje a gente entende que tem uma que tem mais questão do processo, uma que tem mais execução, uma que tem mais estruturação, uma que tem mais vendas. E tudo bem, né? Se a gente conseguir usar a fortaleza de todo mundo, é muito rico. Essa divergência é muito rica. com certeza. Mas legal ouvir essa história. Eu queria que vocês falassem um pouquinho. A gente sempre fala, né? A Marilinha gosta de falar ala jovem. O que vocês enxergam, assim, nessa questão da diferença mesmo geracional, como pontos positivos e negativos, né? Porque eu acho que, às vezes, as pessoas que estão de fora, né, podem nos ver e enxergar uma diferença enorme. E a gente, entre nós, a gente não pensa muito nisso, Isso né? nunca Tipo, foi uma questão, né? nunca, absolutamente em nenhum momento foi. Foi muito natural pra gente, né? Assim, às vezes as pessoas pensam, mas por que vocês 4 se juntaram? A gente contou aqui a história da junção de nós 4. E eu, pelo menos, enxergo essa diferença de gerações como algo muito positivo. Claro que tem também as suas dificuldades, mas eu queria ouvir de vocês. O que vocês acham disso? Como que vocês enxergam essa diferença como algo que agrega ou não? Vocês acham que também tem ali a questão que não é tão positiva assim? Não, eu acho que agrega bastante. Eu fico meio no meio, né? Meio no meio. Eu tô no meio, né, das duas gerações. Mas, assim, a questão da jovialidade são ideias novas, né? Enxerga as coisas de uma forma diferente do que... Às vezes, a gente é mais travado em alguma coisa. Eu acho que o jovem é impulsivo. Eu já fui impulsiva. Eu falo assim, eu vejo na Dani e na Débora algo que eu já fui. Então, em algum momento da minha vida, eu era mais impulsiva. Ansiosa. E com a experiência, a gente vai aquietando mais, né? Sim, então, a maturidade gente, vai trazendo, né? Não, a Cris já me acalmou muito mesmo. Porque eu lembro de várias vezes eu falar, Cris, pelo amor de Deus, como assim? Ela, calma, Dani, vai dar tudo certo, calma. Sim, realmente, a gente já passou períodos, assim, de arrancar os cabelos, né? E, assim, lógico que por dentro tava ali um turbilhão, mas a gente tem que ir
respirar fundo e tentar trazer essa calma ali. Eu acho Sim, que eu nesse acho que isso momento... é a maturidade que Aham. traz mesmo, né? Sim. E, ao mesmo tempo, o que eu vejo também, às vezes o que a gente embate, né? Olha, mas eu tenho experiência nisso, eu já vivi isso e tal. Ah, não, mas mostra aqui com números, ou no papel, ou não sei o quê. Não é? A gente às vezes fala isso, gente, mas eu já vivi isso, eu sei que é assim. Não, mas tem que mostrar no papel. Então, assim, o jovem, ele quer ver ali, né? A gente já viveu. Então, existe esse... Sim. Né, embatezinho aí, mas eu acho que é bem natural. Mas eu acho que só enriquece tanto a maturidade e a gente conseguiu mesclar isso muito bem. Eu acho que a gente tem conseguido. A gente tem muito que aprender ainda, né? A gente ainda tem o que é normal, né? Mas tem mais de a 8 gente anos, né? Foi um sucesso. Nós somos um casamento, né? casamento. Então a gente está aprendendo no dia a dia. 4 pessoas. E surgem coisas novas todos os dias. A gente, né? Sim. Eu falo que todo dia a gente está aprendendo, então, Certeza. né? Uhum. E Marilinha. você, Marilinha? Bom, eu acho que tem alguma coisa do DNA, porque meu pai só gostava de companhia de gente nova. Entendeu? Ele fingia que não ouvia, né? Os Não, mais velhos. Eu me lembro que Ele com quase 100 anos, né? Quase 100 anos ele não. fingia. e ele falava assim, nossa senhora, eu tenho vários casos dele com relação a gente velho, né? Abriu a porta do asilo. E ele, assim, uma das coisas que eu matriculei ele num curso de terceira idade na Universidade Federal. Ele chegou em casa, mas ele queria me matar. Que ele não ia ficar com aquele povo caduco. Entendeu? Isso, ele tinha quantos anos? Ele tinha a minha idade. 98. Ah, tá. Não, que ela tinha minha idade. Mas eu tô ele já falando era assim, mais novo. porque eu já convivia com ele, não gostando de velho. Aham. Então, ele sabe, tem esse caso aí, da abriu a porta do asilo, vocês conhecem, né? Sim. Não, mas conta aí pro povo. Bom, eu chamei umas O amigas. problema minhas. agora é elas saberem disso, né? Elas já morreram. Elas morreram primeiro que ele. Então, Eu tá bom. chamei as amigas minhas, assim, amigas de infância, para ir passar o dia lá no Tibete, né? Tibete, Seu para quem não sítio, sabe, né? meu sítio. Aí chegar, assim, a mãe delas é viúva e tem uma tia também que é viúva. Então, morava com elas. Aí tá lá no Tibete, ele lá e tal, chega elas lá com minhas amigas. Uai, abriram a porta do asilo, eu quase caí dura, entendeu? De vergonha. Você acha que ele ia namorar algum ali? E ela conversando com ele fingindo de surdo, Ele né? fingindo de surdo. Sabe, assim, gente, o fim de semana que dava segunda, mas não dava domingo. Foi assim, Meu Deus, tá doendo aqui. tenso. Foi tenso. Ele era uma Com a fofinha, gente né? ele ouvia, né? Com o pessoal mais novo ele Não, ouvia. ouvia, adorava, e assim, não adorava dançar, essas coisas todas, menina bonita e tal. É. Mas assim, super respeitoso. Nunca foi assim, fazer gracinha, Sim. não, sabe? Aquele jeito. Mas eu sempre observei ele, porque ele tinha umas coisas muito interessantes, né? Uhum. E o que eu sempre falo com vocês? Assim, eu acho que é uma troca, porque vocês me emprestam juventude, entendeu? E juventude, assim, que eu falo, assim, energia, coisas novas, novidades. Eu ando demais com meus filhos, né? Para quem não sabe, eu não tive filhos biológicos e adotei meus 5 sobrinhos e assim, E a gente Inclusive, também. uma delas, a Manu, que esteve aqui com a gente no episódio No anterior. A gente episódio até anterior. falou que ela é sua sobrinha. Vice-filha, como você fala, né, Maria? exato. A gente também se adotou, uai. Uai, mas É. pelo menos eu chamo a responsa. Aí ela chama mesmo a atenção de todo mundo. Não, a Isara falou, eu achei que você era filha dela. Eu contei lá para os meninos, assim,
que a gente estava junto lá naquele evento lá No Conecta. Conecta, né? No Conecta. E aí ela achou que você fosse minha filha. Eu falei, não, pode ser minha filha mesmo. Assim. Aliás, tem 2 sócias que pode ser minha filha e tem a outra que, se eu fosse muito precoce, também podia ser mãe dela. Verdade. E, então, eu acho que, assim, que é uma troca, assim, interessante, né? Sim. Evidentemente que aí é um ponto de vista meu, de falar assim, eu falo que uma das coisas que me perguntam sempre, se eu não vou aposentar. Aí eu falo o seguinte, eu já sou aposentada. Vocês estão querendo saber se eu vou parar de trabalhar? Que a pergunta que a pessoa quer fazer é essa. Aí eu falo, assim, tudo tem sua hora, igual a hora que eu me aposentei. Agora, enquanto eu estiver me sentindo viva, ativa, útil, podendo devolver para o universo tudo que eu recebi, porque o universo sempre foi muito pródigo comigo, e eu sempre acolhi tudo que ele quis me dar, entendeu? Eu acho que eu tenho muita coisa para oferecer. Sim. E nisso aí, assim, vocês me incentivam a buscar o novo. Sabe? Assim, eu sou muito aberta É mesmo. às mudanças. Muito. É. Sabe? Você gosta de ver gente, de estar com Nossa, gente, de adoro. conversar. Ela não fica em casa, Fazer gente, mesmo relacionamento. em home office, né? E eu acho que é uma troca tão rica. Eu E com também. isso, assim, eu ganho muito. Eu acho que eu ganho mais do que eu tenho para oferecer. Né? Que, assim, de que vem para mim em termos de formação, de vitalidade. Então, isso realmente, assim, dá aquela sensação de vida. De vida, assim, com utilidade. Entendeu? Sim. Assim, tipo, ó, o que você está deixando aí para a posteridade? Fazer alguma diferença, Sim. sabe? Então, essa renovação que vocês me fazem passar, entendeu? Eu disse para a Débora outro dia, assim, que eu tenho essa admiração aí por vocês, por ela. Se eu fosse mais jovem, quando eu falo assim, tivesse uma vida útil de trabalho maior, porque eu quero viver igual o velhinho. Mas eu não vou ficar também aqui babando em cima de você. Não, a gente vai Entendeu? precisar de você mais uns 5, 10 anos. Entendeu? Não Espera vou aí. ficar babando aqui em cima de vocês. Então, assim, para eu fazer um investimento de um Clax lá, né? Mas eu acompanho, eu vejo. Agora eu fico vendo os podcasts do Flávio Augusto, do Joel J. Aí, Foi ó. influenciada. E assim, porque sempre traz alguma coisa, Sim. sabe? Assim, tem coisas que, assim, eu já aprendi, eles também aprenderam, sabe? Só que eles têm mais moral para falar do que eu, porque eles são o Flávio Augusto, eles são Joel. o Joel, né? Mas, assim, quando a Débora fala, né? Quando você não tem uma cultura, a estratégia é engolida no café da manhã. Café da manhã. Né? Então, essas informações lá dos Peter Drucker da vida, que assim, o tipo de leitura que eu não era de ler romance, esses trem, não. Né? Desde que eu entrei na Caixa. Então, esses cidadãos, entendeu? Que eu lia muito. E aprendi muito com eles. Então, eu acho legal como é que as coisas, assim... Tem coisas que elas são Se atemporal. perpetuam, né? Sim, Né? sim. Então, quer dizer, vocês são jovens, vocês também... a gente nivela em alguns pontos. Sim. Né? Então, você não fica sentindo assim. Eu não sinto A gente não sente essa mesmo. questão de diferença É. de idade, nem, porque eu acho que também não me preocupa.
Sim. Sabe, assim, falar, nossa, você tem, sei lá, 40 anos mais do que essas meninas. Não é Primeiro isso que a tudo, gente não se enxerga assim. Eu não me enxergo assim. Eu falo, E aí, Espera. como eu não sinto isso, eu preocupo em ficar absorvendo essa informação que também me deixa com o espírito mais jovem. Uhum. E a gente também. A Marília não gosta que fala, mas ela é a pessoa desse país que mais entende de habitação. São mais de 50 anos de experiência em habitação. Onde que está a câmera para eu fazer o olho do Caetano? Essa câmera aqui, ó. Quando a gente fala umas coisas para ele que ele não está acreditando, que É seu neto, né, Marilinha? O Caê é o vice-neto. Não, mas a gente sempre fala que a gente também aprende muito com vocês, porque é claro que tem os embates, mas as ações falam mais do que palavras. A gente não estaria juntas, então você não continua num casamento se você não quer. Se não tá dando certo, Se não né? tá dando certo, você não continua. Então, realmente, as ações são melhores. Eu acho que hoje a gente forma um mastermind que tem funcionado. O mastermind nada mais é do que a junção de duas mentes e ela forma uma terceira mente que é ainda mais poderosa. Nesse caso aqui, a gente junta quatro mentes e forma uma quinta mente ainda mais poderosa. E eu sinto que a gente está só começando. Quando a gente fala, porque a gente realmente, a gente foi reconhecido como maior empresa de consultoria em crédito imobiliário no ano passado, do país, contratação. Mas a gente está cheio de projetos, a gente está só começando, a gente está abrindo... a gente acabou de abrir Alagoas, acabou de abrir Ceará, estamos abrindo Rio Grande do Sul, estamos abrindo em outros estados. E, assim, com todo mundo aqui com muita sede, né? E é o que a Dani falou, depois que a gente passou isso, o que vai parar, gente? Tem, não. Pode vir. A gente fica lembrando mesmo das histórias e realmente é muita coisa, mas isso que você falou é muito verdade, né? A gente não tem essa ideia de que a gente já passou por tudo. Chegamos. Né? Não, tem muita coisa. Chegamos, a gente não tem essa... A Marília fala muito isso, né? Até da questão da excelência também, da gente ter isso como um horizonte, né? É que você nunca vai, de fato, alcançar, mas você tá com ela ali na sua frente. Então, mirando, né? A ideia nela, da mira é essa mesmo. Então, eu acho que a gente compartilha muito disso também, né? Dessa vontade de fazer as coisas darem certo, enfim, de inovar, de buscar novas coisas. E aí, eu até, pegando esse gancho aqui, que vocês contaram a história de vocês duas, e vocês vieram de outras empresas, né? Então, vocês têm aí os dois lados. Tanto o lado de ser funcionário, né? Mas também agora, na Global, como empreendedoras. E aí, eu queria que vocês falassem o que vocês enxergam de diferente, o que tem de bom em um, bom no outro, o que não é tão bom assim em cada um. Porque, geralmente, a gente tem aqui pessoas que só empreenderam, né? A E gente vocês? mesmo trabalhou muito pouco tempo, né? Trabalhamos muito pouco tempo, não. A gente trabalha até hoje. Não. Empreender é trabalhar. Não, sim, mas... Muito, inclusive. Não, você tá... Não, não é trabalhar, mastigar vidro, né? O Elon Musk fala. Não, mas tô falando assim, a gente trabalhou para outras pessoas muito pouco tempo, então... Sim. Para mim, assim, a minha geração, na realidade, é uma geração diferente porque a gente trabalhava muito e, assim, existia uma dedicação muito grande, né? Existia aquele respeito com... Não falo que hoje não tenha, mas é diferente, a gente enxerga de uma forma diferente. Por exemplo, eu trabalhava no banco, a gente não ganhava hora extra, às vezes trabalhava lá 10 horas por dia, mas trabalhava numa felicidade, numa alegria, e era muito companheiro um do outro. Então, assim, a gente fazia aquilo ali de uma forma tão espontânea, era tão natural, e a gente se dedicava mesmo. Tipo assim, tinha um projeto, tinha alguma coisa, a gente queria fazer muito bem feito, né? E não era focando no chefe da empresa, porque era, né? Não sei se é da minha natureza, mas era assim. Então, em todos os lugares
pelos quais eu trabalhei, se eu não me sentia mais, me incomodava, eu que pedia para sair. Eu nunca fui mandada embora de um lugar. Se eu não me cabia mais ali, não estou satisfeita, deixa eu procurar outra coisa, porque pode acontecer. Às vezes aquilo ali dá para você durante um tempo, depois você quer mais. Né? Então, isso aconteceu muito comigo, de querer mais. E às vezes eu sempre queria ter um próprio negócio, sempre quis, né? Eu vivia no banco pensando em outras coisas também. E quando a gente vai ser empresário, você fala assim, agora eu vou descansar, vai ser mais tranquilo. Trabalhar menos. Trabalhar menos, né? Não é. Mas eu falo que a satisfação, quando a gente vê uma empresa que se, tipo assim, né? A gente, se for pensar bem, nós temos 15 anos aí de empreendedorismo. Sim. Né? A maioria das empresas quebra no primeiro ano. Sim. Então, a gente está há 15 anos no mercado, está consolidado, está num patamar, né? Sendo referência. Isso, para a gente, é satisfatório. Claro. Sim. E fora a questão que você está ali, entre aspas, ajudando a melhorar o mundo de alguma forma. Você está empregando pessoas, você está ensinando. Sim. Né? A gente realiza, né, sonhos no nosso negócio. Então, tudo isso aí traz uma energia muito boa. Sim. Então, a questão de querer parar, de pensar em parar, pode ser, mas, por enquanto, não. Né? Então, eu sinto isso. E você, Marilinha? Bom, eu tenho, né, até por circunstâncias da vida, eu tive pólio com 2 anos. E aí, o que ocorre? Começaram nessa idade meus desafios. Porque meu pai, para ele também não existia assim, limite, entendeu? E aí ele contratou, na época, uma fisioterapeuta, e ela era alemã. Né? Bonzinho, seu Bem pai. tranquila, E eu tinha, por volta de uns 3 anos, eu entrei nessa fisioterapia com essa senhora. Ela era uma senhora. E assim, eu tenho uma vaga ideia, eu na escada da minha casa, fazendo uma série de exercícios. E foi tendo, à medida que eu ia progredindo, ela ia aumentando mais os desafios. Bom, aí seguindo minha vida, eu era pequena, com 4 anos, eu nadava grau, assim, fazia sucesso. Aí fui jogar vôlei e comecei a fazer cama elástica. Todo mundo morria de medo comigo, de eu cair, quebrar a perna na cama elástica. Eu tinha uns 6, 7 anos. Aí fui para o vôlei. E tudo isso era um desafio para mim, entendeu? E aí eu cismei que eu queria também tirar carteira. Não existia carro automático. Então, eu tinha que adaptar. Você tinha que se adaptar, não era Então, um carro o que eu adaptado fazia? a você, né? Eu freava e debreava com o pé esquerdo e acelerava com o direito. Ah, tá. Não existia carro nesses trem. Então, eu sempre fui movida a desafio. E quando eu entrei na Caixa, aí eles aumentaram. Por quê? Eu tinha pavor que as pessoas me chamassem de coitadinha, entendeu? Aí eu pensei, eu tenho que ser muito boa, que aí as pessoas começam a observar Os seus resultados. os meus né? resultados. Porque eu tinha a sensação, assim, que eu era a minha perna. Entendeu? Assim, porque as pessoas tinham preconceito. Não foi fácil a minha adolescência, essas coisas assim, não. Sabe? Mas, por outro lado, eu fico pensando assim, será que eu seria essa Marília se eu não tivesse tido... Acho que não. Não sei. Assim, nunca vou ter essa resposta. Mas eu acho que a gente Tá. é as nossas Mas eu sei que isso me impulsionou. certamente. Então, na época que se tinha preconceito contra a mulher, porque os homens que ganhavam mais que a mulher. Na Caixa, só quase homem que tinha função Chefia, comissionada de chefia, de gerente, dessas coisas todas. Entendeu? E
Então, tudo que eu fazia, eu começava assim, eu me dedicava e fazia muito bem. Eu não queria ser melhor do que todo mundo. Eu queria ser muito boa. Né? E quando, por exemplo, eu ia num processo seletivo, que eu ia até o final, chegava na entrevista, eles me tiravam fora, falaram que eu não fui bem na entrevista, aí eu procurava uma outra área para eu ir. Entendeu? Porque ali... Aí A sarninha aí. A pessoa falava comigo assim, você não foi bom na entrevista. E eu sabia que não era. Não era por isso. Por causa disso. Era o fato de eu ser mulher, o fato de eu ter, né, esse problema aí, que para eles era problema, para mim não era. Aí, por que você quer sair? Você é tão boa que você não quer. Eu falei, porque eu vou ter uma outra oportunidade em outra área que aqui eu não estou tendo. Né? Mas assim, você vai ter oportunidades já. Eu falei, não, eu tive um agora e não foi possível. Eu já vou para essa outra área que, assim, mas você vai ganhar a mesma coisa. Eu falei, não, você não está entendendo. Eu não estou aqui falando de dinheiro. Eu estou falando de reconhecimento do meu trabalho. Aí ia para outra área, conseguia, o cara via que eu tinha conhecimento, aí eu conseguia dar um pequeno, mas eu ia mais em frente. E foi assim até eu firmar um conceito dentro da Caixa. Né? Quando eu firmei esse conceito dentro da Caixa, e que eles sabiam que podia me dar o desafio, que eu ia sair do outro lado, e que Além sabia... de você topar, você ainda ia sair. Né? E se não me reconhecesse que eu ia para outra área, por isso que eu passei um tanto de área na Caixa. Entendi. Entendeu? Que eu ia conseguir... Porque sempre alguém me convidava. Você não quer vir trabalhar comigo? Você não quer vir trabalhar comigo? Então eu quero, né? Esse povo que não está me reconhecendo, eu quero. Você ainda está precisando? Tô. Então... Tô indo. Tô indo. Né? E aí eu cheguei num ponto que eu rompi esses padrões. E eu acho dentro da Caixa. que inclusive, você executou muito um intraempreendedorismo também, Total. né? Porque você trouxe vários projetos novos para dentro da Caixa. Sim. A questão do autoatendimento que você implantou. Acho que é até bom você falar um pouquinho disso aí, que você tem que ter orgulho disso. É a Marilinha que fez o projeto... desculpa. Fez o projeto... para quem não sabe, eu vou contar. Implantei, né? Implantou o projeto de caixa eletrônica. Se hoje você vai lá na maquininha e tira o caixa eletrônico, é porque a Marília deixou o velhinho, o pai dela lá fora, falando... Pai, todo mundo chegar aqui fala que é confiável, fala que pode depositar aqui. Isso na agência Tupinambás, né, Marilinha? Que era a maior agência da Caixa. E era um desafio fazer as pessoas saírem do caixa, né? Do Pra caixa poder com a pessoa usar, ali, o caixa pro físico, caixa né? eletrônico. A gente fala boca do caixa, mas é errado falar boca do caixa. De ir pro caixa eletrônico. Era um desafio, porque a gente Sim. passou isso no Itaú também. Aí, ó. De medo. A pessoa não confiava, não sabia, tinha vergonha de não saber. Então, era um desafio. É verdade. A Marilinha foi empreendedora mesmo. E aí, então, na Caixa, realmente, assim, eu abri esse caminho, porque eu queria o reconhecimento. Eu estava trabalhando, estava fazendo o melhor. Né? E aí consegui chegar no último nível técnico, porque como eu era boca dura, então cargo político para mim não ia rolar. Funcionava. Entendeu? Porque tipo assim, ó... Era ou né? Tem a história de que alguém chegou lá e falou, esse é o deputado não sei o quê. Sim. O Zé Carlos de Matos, ele já até faleceu, ele era o superintendente da Caixa aqui em Minas. E eu era gerente de crédito PJ também de Minas. E
E o deputado, ele estava devendo, queria rolar a dívida, entendeu? Queria outro crédito para pagar aquele e tudo mais. Aí ele chegou lá e todo Com pompa. assim, com aquela empáfia e tudo. E eu virei, ele chegou lá, eu sou deputado, e o Zé Carlos de Matos que me mandou aqui. Falei, pois não, fica à vontade, senta aí, qual que é o seu problema e tudo. Mas qual que é o nome do senhor? Ele fez assim, deputado, nem lembro, falando de cá. Aí eu assim, falei, o senhor foi batizado como deputado? Não. Querendo te dar carteirada, assim. Era na para sua poder de cara, cara. já para poder falar com ele. Não, aqui o senhor é um cliente que está devendo a caixa. É. Vamos conversar o que for possível, né? E eu não vou te dar dinheiro. Se Não tem uma vou. coisa que eu não vou te dar, é A dinheiro. Marilinha não dá mesmo. Não dá, gente. Ela esconde o nosso dinheiro. Graças a Deus, né? Ela esconde, mas Cuida ela, muito ela bem. cuida do nosso caixa. É. Sei não. Mas, assim, eram essas coisas assim que realmente... Não pra ia um rolar o cargo político. Porque a pessoa que fosse me indicar para um cargo político, primeiro que eu não tinha envolvimento político nenhum. E segundo, ela ia querer Uma contrapartida. uma Sim. contrapartida. E aí entravam meus valores, né? Éticos, morais, etc, etc. E meu compromisso com a Caixa, né? Sim. Sim. Não rolava, né, Marilinha? Exatamente. Olá. Então, assim, essa questão do desafio sempre anda comigo. Mesmo antes, né? Antes Hã? de você abrir a sua própria empresa, você É, já eu lidava já- com isso, né? E Era movida a desafio, era sempre foi, né? movida a desafio. Tá? Uhum. E hoje, como eu falo com vocês, eu acho que todos os desafios que a gente passou, passa e vai passar, tá? Poxa vida, eles acrescentam demais. Sim. Não só de conhecimento técnico, etc., mas de maturidade. Sabe? Acho que Verdade. principalmente É maturidade, crescimento de vida também, Porque né? alguns princípios é o seguinte: não existe almoço grátis, gente. Não existe. Não Não tem existe. bala de prata, não Não. tem atalho, Não é tem. trabalho duro. Exatamente, tá? Então, assim, eu acredito em nós, e Sim. nós somos a Global, né? Claro. Então, eu acredito na Global. Pode ter qualquer hectacombe aí que a gente vai superar, Sim, sabe? sim. É uma coisa assim, que falo assim para vocês de verdade. Não tenho medo, não tenho. Eu posso ter preocupação Sim. assim, de não saber Cautela, assim, né? assim, o que vai ser o melhor caminho aqui agora. Uhum. O que a gente vai ter que fazer primeiro. Então, preocupação eu tenho. tá? E a gente acredita, né? No nosso mas- potencial também. É, eu queria Medo falar que tem não. a gente não só supera e tem certeza disso, como a gente sai melhor ainda, né? E maior. Muito mais forte. Então, Verdade. isso faz Somos parte. resilientes. Né? Muito. Nossa, Inteligentes. Tem uma coisa que a gente é Resilientes. resiliente. Né? Tá chegando. Já a gente até passou aqui um pouquinho do nosso Nossa tempo, senhora, a gente né? também Nossa. tá Não, que fala, né? se Eu falei dependesse demais, da né? gente, Não, a ai, gente a gente ficava fica aqui. lá até, até. né? A gente ficava aqui até. Foi muito legal ouvir, Muito, né? muito bom, gente. Muito Adorei. bom. Adorei também que vocês vieram. Que bom. Também adorei. Eu quero agora que vocês deem a dica, cada uma de vocês aí, do livro e da música. Tá. Quem fala Quer primeiro? dar, Marilinha? Ó, eu tenho um livro, não vou falar que é um livro de cabeceira, mas é um livro que eu já tenho há muito tempo, que eu acho interessante. De vez em quando eu leio uns pedacinhos dele, sabe? Ele chama Corpo Sem Idade e Mente Sem Fronteiras. Então, talvez isso que me faça sentir jovem, Uhum. já que o corpo não corresponde à idade que eu tenho, porque Uhum. ser jovem
é questão de espírito também, né? De ter uma mente aberta. Sim. Sim. Vamos comprar esse livro. Eu vou. Anota aí. Também. E a música, na verdade, eu tenho 2 músicas que eu gosto muito. Eu Pode gosto falar. uma do Queens, que é o The Champion. Uhum. E, assim, engraçado, aquela música me deixa pra cima. Motiva, É. né? Né? É. E, assim, mais atualizada, né? Eu gosto do Coldplay Paradise. Boa! muito Que moderninha. Viu? Marilinha tá bem Fala, moderninha. A Cris. minha- Ela é, né? Ela tá, não, ela é. A minha enteada de 14 anos que foi no show do Coldplay. Ah, eu fui Pois é. também, maravilhoso. Foi? Fala, Fui. Cris, seu livro e sua música. Bom, meu livro, eu sou assim, gosto muito da simplicidade, de brasilidade, e eu amo Ariano Suassuna. Amo também. Então, o Alto da Compadecida, para mim, Ah, tanto demais. o filme quanto É o livro, né? lindo. Principalmente o livro. Nossa, eu acho que é o melhor filme É. brasileiro que tem, né? E vai sair o 2, né? Ah, é. Então, assim, para mim, ele tem tudo ali. É muito bom. Ele é crítico Sim. ao mesmo tempo e ele é bem-humorado, alegre. É. Então, traz tudo num livro só. Para mim, Sabe uma frase que eu amo do Ariano Suassuna, que ele fala: o pessimista é um chato, o otimista é um tolo, o bom mesmo é ser um realista esperançoso. e É ele legal era mesmo. um realista É, esperançoso. esperançoso. Ele era Mesmo, demais, né? Então, Demais. assim, amo. E para mim, Muito né? bom. Tem outros, lógico, eu citaria milhões aqui, mas gosto muito de ler também, mas vou ler o da Marilinha. E música, eu também gosto muito de MPB, gosto muito de rock, anos 80, né? Não gosto de sertanejo, todo mundo aqui sabe, mas eu vou colocar uma do Milton Nascimento, Quem Sabe Isso Quer Dizer Amor. Ah, essa música é Foi uma linda. das últimas músicas que a gente colocou pro meu irmão ouvir. E marca muito, eu gosto Sim. muito. Música marca muito, É. né? E amo essa música é linda então, mesmo. Boa. é O isso. Milton é mineiro também, É, né? Então, eu gosto muito Mas eu disso. quero agradecer vocês, tá? Essa oportunidade, que é a primeira vez que eu faço um podcast. Eu Você também. se acostume, porque agora nós vamos ficar muito na mídia. Gente, Mas foi obrigada, ótimo, viu? amei Muito também. obrigada. Mas que essa parceria aí, tá, seja profícua para nós todos, né? Amém. Sim, vai ser. Será? A nossa alma, né? O nosso negócio. É, vai ser. Obrigada, gente. Obrigada a vocês. Bom, então a gente vai ficando por aqui. Vou pedir para vocês compartilharem esse vídeo aí. Segue nosso canal. Isso. E se inscreve aqui no nosso canal. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau. Tchau. Gente. Tchau.